A Igreja Evangélica Maranata, IEM, foi registada em Portugal, na cidade do Porto, em 1978, com o nome de Missão Evangélica Maranata. Nasceu com um pequeno grupo de irmãos que eram provenientes de várias denominações evangélicas e que almejavam por uma igreja que fosse espiritualmente viva. Uma igreja que ao mesmo tempo fosse fiel à palavra de Deus e que experimentasse a operação do Espírito Santo no corpo. Graças ao testemunho e impulso inicial da Igreja Irmã do Brasil, a Igreja Cristã Maranata, a nova Igreja Portuguesa foi-se firmando e crescendo até aos dias de hoje. Não só em Portugal, mas também noutros países europeus. A IEM é uma igreja independente, mas com um desejo muito grande de comunhão com igrejas irmãs em outros países. Isso hoje já está a acontecer em várias partes do mundo, especialmente com o Brasil, com quem a nossa ligação espiritual e afetiva sempre se manteve até hoje. Foi por isso, com naturalidade e alegria, que estabelecemos comunhão com alguns pastores e irmãos brasileiros que se revêem neste projeto e que desejam vivê-lo no Brasil. Hoje, a IEM Brasil está a crescer rapidamente em muitos pontos do país e temos a certeza que as igrejas nascentes serão uma bênção para muitos e um motivo de glorificação do nome do Senhor. O projeto da IEM apresenta algumas características que nos levam de volta à simplicidade da Igreja do Novo Testamento. Uma das características mais importantes é a importância central dada à Palavra de Deus, na convicção de que não é possível crescer espiritualmente de forma saudável, nem executar a obra de Deus de forma consistente sem o estudo e aplicação prática das Escrituras. No passado, os evangélicos eram conhecidos no Brasil como os Bíblias, porque a sua fé se baseava inteiramente na Bíblia. Hoje, em muitos lugares, a Bíblia deixou de ser exposta tal como é e passou a ser usada como instrumento de divulgação de ideologias religiosas ou mesmo de propaganda de denominações. Precisamos de fazer como Esdras e seus companheiros. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo e leram o livro na lei de Deus. E declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse, conforme Neemias 8, de 5 a 8. Neste tempo de confusão espiritual, mais do que nunca é obrigação da igreja e dos pastores em particular abrir a Bíblia para o povo, de forma a que este a entenda e seja escutada com clareza a voz de Deus. Um dos projetos mais abençoados da IEM de Portugal foi preparar um estudo sistemático de toda a Bíblia, realizado em 3 anos, abrangendo crianças, adolescentes e adultos. Depois da experiência de Portugal, estamos empenhados em executar esse plano também aqui no Brasil e estamos certos de que trará grandes bênçãos. Dirão alguns que esse estudo não vai além da letra, ou que um plano desse tipo significa regressar a uma tradição. Só pode falar assim quem não conhece o poder da palavra de Deus. Em Isaías 55:11, o Senhor declara: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. O Senhor Jesus afirmou: as palavras que eu vos digo são espírito e vida, conforme João 6,63. O Espírito Santo foi enviado para iluminar as Escrituras, suprema autoridade de fé e prática da Igreja. Mas como poderá ele iluminar algo que se tornou quase inexistente em muitos lugares? Precisamos de voltar aos fundamentos,
para que a igreja esteja firmada na rocha. A Igreja Evangélica Maranata tem aprendido cada vez mais a valorizar a Igreja como corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma expressão do reino de Deus, porque Cristo é a cabeça desse corpo e nele, e só nele, está concentrada toda a autoridade. Ao contrário de associações humanas, a Igreja de Cristo tem o seu Rei no céu e a sua sede na eternidade. O governo da Igreja é, portanto, invisível, mas real. O Espírito Santo é quem dirige e executa a obra de Deus na terra. Usando homens e mulheres regenerados que foram batizados com o Espírito Santo e receberam dons e ministérios para servir. Não podemos usurpar o lugar que só o Senhor da Igreja pode ocupar. Por isso, no corpo, aprendemos a consultar o Senhor e ouvir em tudo a sua voz, porque Ele é o Senhor da Igreja. Aprendemos também que não há líderes carismáticos, homens ou mulheres providenciais, porque todos somos membros de um mesmo corpo, usados conforme o Senhor determina. Aprendemos também que a unidade não se impõe, porque é fruto do Espírito Santo. E que unidade não é uniformidade, pelo que a obra de Deus pode e deve ser vivida em comunhão e em liberdade, no respeito das identidades culturais dos povos. Aprendemos que a Igreja é global, que não conhece fronteiras e se expande por todo o mundo, à medida que o vento sopra e vai por onde quer. Por isso, o projeto da Igreja Evangélica Maranata não é denominacional. Embora tenhamos um nome, por razões práticas, o nosso desejo é poder participar, mesmo que modestamente, do preparo da noiva, a igreja que o noivo em breve virá arrebatar. Finalmente, a Igreja Evangélica Maranata encara a sua principal missão, o anúncio do Evangelho de Cristo. A evangelização, sem dúvida, é a nossa maior prioridade. Quando nós vemos claramente nesses dias que se cumprem os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Por isso sabemos, irmãos, que nos resta pouco tempo para proclamarmos o Evangelho de Cristo, o poder desse Evangelho. Como nos diz de forma muito bem clara apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. O Evangelho é o poder de Cristo para todo aquele que crê. Poderíamos aqui falarmos de outros aspectos da Igreja Evangélica Maranata, como o desapego ao poder eclesiástico, a forma voluntária como os pastores servem ao Senhor na liberdade de Cristo, bem como também a transparência financeira, entre outras questões de valor espiritual e também humano. Mas cremos que os aspectos expostos aqui ao irmão lhe dão um retrato suficiente de uma igreja que quer ser evangélica pentecostal. Por isso, prezada irmã, prezado irmão, caso você se identifique com esses objetivos que nós expusemos aqui de uma forma, claro, bem resumida, e desejar juntar-se a nós, estamos a seu inteiro dispor. Bem como também, caso tenha questões a colocar, ou se pudermos sermos úteis de alguma forma, nos faça contato. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.